que aconteceu nesta segunda-feira nos mercados, por conta de sábado, né, do conflito ali, do ataque do Irã a Israel, o contra-ataque, enfim, porque foi uma reação do Irã ao ataque de Israel à embaixada iraniana em Damasco. Foi o mercado. E o que mais moveu o mercado nesta segunda-feira? A gente vai conversar com o economista mais pop da internet, André Perfeito, daqui a pouco, logo depois que a Paty rodar essa vinheta. André, seja muito bem-vindo aqui ao Invest, sempre bom conversar com você. O economista mais pop da internet, o cara para fazer sucesso com economia na internet, eu vou te contar, André, é para poucos, porque o assunto... Desculpa, é que eu acho que o sobrenome ajuda, né, Mara? Né? André Perfeito, que sobrenome é esse? Né? É verdade, é verdade. Como foi essa segunda-feira? Foi dentro do que você esperava? Olha, eu acho que teve alguns momentos essa discussão, né? Acho que no sábado, quando foi anunciado, né, que estava se iniciando um ataque, eu particularmente fiquei, e não só eu, todo mundo, né, ficou muito preocupado, porque a notícia era o seguinte, que o Irã tinha mandado um enxame de drones. Eu não consigo nem imaginar isso fisicamente, o que é um enxame de drones. Parece uma coisa de ficção científica, não sei o que isso daí queria dizer, né? Mas depois ficou evidente que eles construíram um tipo de ataque contra Israel que foi na exata medida que evitasse um tipo de retaliação mais forte. Que tudo indica, o governo iraniano, né, vamos dizer assim, cantou a bola para os Estados Unidos e para Israel ao avisar o Iraque, ao avisar outros países árabes que queria fazer isso. Então parece que foi algo parecido com a crise de mísseis de Cuba, sabe? Uma coisa assim que movimenta tropas militares, mas na verdade uma comunicação diplomática, né? Utilizando arma, né? Então o efeito talvez não tenha sido tão ruim que nem eu poderia imaginar no sábado, né? Eu liguei a TV e fiquei esperando chegar às 8 da noite, horário de Brasília, para ver se ia chegar algum míssil em Jerusalém, né? Não foi isso que aconteceu. Mas, de fato, você teve alguns efeitos. Quais são os efeitos principais? Vendo aqui a curva de juros nos Estados Unidos, pegando os dados, os juros mais longos, assim, a partir de 5 anos, todos eles subiram fortemente. Por que subiram fortemente? Porque existe, né, um aumento da sensação de insegurança. E quando isso acontece, dinheiro é meio covarde, geralmente, né? Corre para baixo da saia do Tesouro norte-americano, ou seja, todo mundo compra dólar. E o efeito disso foi justamente o dólar ganhar força contra a maioria das moedas do mundo. Então esse processo se verificou. O que não se verificou de forma curiosa, né? Porque justamente não teve todo esse ataque, né? Eu só vou confirmar aqui mais uma vez, mas as commodities, no caso de commodities, petróleo caiu 1,67 hoje, né? Então isso daí implica dizer a seguinte questão: o mercado já mais ou menos sabia que poderia acontecer semana passada, corrigiu o preço do petróleo para cima e como não piorou a situação lá, você teve uma queda do petróleo. Mas isso não quer dizer que não tem efeitos importantes. Entre eles, a ideia de que juro para cima nos Estados Unidos tira grau de liberdade da nossa política monetária aqui no Brasil. Eu espero que, imagino, né, que os economistas devem começar a revisar para cima a Selic de 2024, desse ano, né? Então, assim, a gente pode fazer esse resumo da ópera em relação às questões externas, principalmente as questões geopolíticas que foram colocadas, acentuadas no sábado, um efeito, enfim, não teve um efeito de grandes proporções, na verdade, foi antecipado e depois acomodou, dado que se entendeu que o que o Irã fez foi só dar uma satisfação para o seu eleitorado, né, se podemos falar. E agora, e as questões internas, André? Assim, quais são os pontos na economia brasileira que vão ditar agora, as próximas semanas, o comportamento dos mercados? Bem, vamos tentar observar, primeiro sobre a luz, né, desse conflito, né, Mara, que eu acho que é o grande tema de hoje, né, enfim. Se é verdade que você vai ter um aumento de tensão lá fora, isso implica dizer que aumentou a incerteza. Aumentando a incerteza, você impede, ou pelo menos cria barreiras, para a queda dos juros mais forte nos Estados Unidos.
Hoje em dia, né, se esperava até um corte no meio do ano, está se esperando só um corte esse ano já o mercado, não está esperando muito mais tanto corte. Então isso daí implica dizer que o nosso Banco Central também tem limite para cortar a taxa de juros. Eu acho que não vai ser até 9% que eles vão jogar a Selic, deve ser 9,75%, essa é a minha projeção de algum tempo, até por sinal, mas a ideia é um pouco essa. Então essa é a primeira limitação. Outra coisa que tem chamado a atenção, se o câmbio continuar subindo e petróleo continuar estressado, a Petrobras, que já está enfrentando uma série de questionamentos, para ser gentil com as palavras, né, porque o Jean Paul Prats está passando um inferno astral, parece, né? Um negócio que não para nunca de assim, gerar ruído em torno dele. A gente tem uma defasagem já, né, bastante relevante do preço doméstico em relação ao preço internacional. Para quem talvez não acompanhe tanto, né, uma métrica importante que os economistas olham para saber a pressão de inflação é justamente o preço praticado no Brasil vis-à-vis o preço internacional, porque como o Brasil importa muito derivado, não pode descolar muito. O preço da gasolina hoje já está 19% abaixo aqui no Brasil do que deveria estar se fosse seguir exatamente o que estaria lá fora, né? Segundo a ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Né? Então, imagina, isso é mais uma questão, uma pressão. E não faltasse esses assuntos, ainda você teve aí a discussão da LDO para 2025 e 2026, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, onde o resultado fiscal de 25 ficou em zero, né? Se espera que não tenha nem superávit em 2025, e para 2026 está se esperando um superávit de 0,25. Essa é a projeção do Ministério do Planejamento, né? Da gestão, desculpa, que também apresentou. Então isso tudo aí gera um desconforto, né? Para dizer o mínimo. Né? Então, isso tudo para apontar que, olha, a ideia de juros muito mais baixos nesse ano não me parece ser o caso. Lembrando que abaixo de 2 dígitos não é necessariamente nenhum fim do mundo também, né, no Brasil. Mas então, assim, a meta fiscal do governo, ela não será como sonhava o ministro da Fazenda, né? Exatamente, não vai ser. O que eles estão tentando, né, em alguma medida, tampar alguns buracos, né? Tanto é que a discussão até da Petrobras, né, ao que foi reportado pela imprensa, é uma discussão de gerar, né, receita via dividendos, né? Enfim, né, o ministro... Olha, eu não queria estar na pele do Fernando Haddad. Realmente está difícil equilibrar tanto prato, né? Aquele negócio de ficar equilibrando prato, assim, né? É muito prato ao mesmo tempo. E soma-se a isso que a gente está entrando num ano eleitoral que, vamos ser franco, né? A gente que acompanha a política com atenção, né? Não são todos os analistas às vezes que olham isso com tanta talvez profundidade, mas é um tema que me interessa muito. O Congresso vai parar daqui a pouco. Se parar daqui a pouco, né, e vai parar por conta de eleição municipal, qual que é o espaço que tem de tempo de agenda de reformas? Né? Coisas que o ministro tem que regulamentar, por exemplo, a reforma tributária, ele vai ter que discutir algumas outras, né, alterações a respeito de tributação, né, que tem a ver com, enfim, começar a cobrar de outros setores da economia, enfim. Isso tudo vai ficar para depois. Então, assim, a situação é na margem mais difícil. Se é verdade isso, os juros, que é a grande régua, por assim dizer, tende a não se comportar tão bem que nem se imaginava no início do ano. Mas isso não quer dizer que não tenha crescimento econômico esse ano. Né? A boa notícia nesse sentido é que o PIB deve fechar aí acima de 2, né, o que tudo indica. André, a gente comemorar PIB acima de 2 mostra o grande problema que temos atualmente, né? Porque eu vou te contar. E em relação a essas reformas, logo, logo a gente vai voltar aqui falando sobre reformas da Previdência, porque a questão da Previdência não é fácil. Já começaram a mostrar os déficits e o quanto está difícil fechar essas contas da Previdência. Logo, logo a gente vai voltar a falar sobre isso. André, muito obrigada, viu, pelo seu tempo aqui com a gente no Invest. Eu que agradeço, é um prazer falar contigo, Mara. Até a próxima. Olha, você que ficou aqui com a gente, não esqueça de mandar suas dúvidas. Vocês viram que lugar legal que eu estou aqui? Eu estou na Casa Vivo. A gente está aqui fazendo os equipamentos do My News. E aqui a Vivo tem uma casa inteligente aqui em São Paulo, na Joaquim Antunes. Vem cá, procura o Tom que ajuda a gente. É o nosso nerd de plantão.
Ele que ajuda a gente a resolver os equipamentos todos aqui do canal. Não esquece de dar o like, compartilhar e a gente se encontra em breve.